O iceberg de paradoxos temporais. O tempo. Desde que a primeira civilização olhou para o céu e percebeu a regularidade dos astros, nós nos tornamos escravos de sua marcha inexorável. Minutos viram horas, horas viram dias, e dias se transformam em memória. É a única constante em nossas vidas. A flecha que aponta sempre para a frente, o rio que corre em uma única direção. Mas e se não for? E se o tempo, essa força que governa a própria existência, não for tão linear quanto pensamos? E se ele pudesse ser dobrado, quebrado, talvez até mesmo revertido? A ideia de viajar no tempo tem fascinado a humanidade por séculos. De H.G. Wells a De Volta para o Futuro, nós sonhamos em corrigir erros do passado ou espiar o futuro. Mas o que acontece quando brincamos com algo tão fundamental? O que acontece quando o rio do tempo encontra uma barragem inquebrável? Ou pior, um loop infinito? Hoje, vamos descer ao iceberg dos paradoxos temporais, das viagens simples que viram um caos lógico, até as teorias mais insanas sobre universos que se autoconsertam, ou a aterrorizante possibilidade de que o tempo não existe como pensamos. Prepare-se para ter a sua mente distorcida. A viagem começa agora. Nível 1. A superfície do iceberg. Aqui encontramos os paradoxos que a maioria das pessoas já ouviu falar, as dobras mais óbvias no tecido da realidade que a viagem no tempo poderia criar. São os se mas de qualquer bom filme de ficção científica. O mais famoso é, claro, o paradoxo do avô. Imagine que você construa uma máquina do tempo. Você volta no passado e, por algum motivo, impede que seus avós se conheçam. Ou pior, você impede que eles tenham seus pais. Se seus pais nunca nasceram, você também nunca nasceria. Mas se você nunca nasceu, como você voltou no tempo para impedir que seus avós se conhecessem? É um loop ilógico, uma contradição que parece impossível. A causa, sua viagem no tempo, anula o efeito, seu próprio nascimento, que por sua vez anula a causa. A lógica implode. Outro clássico é o paradoxo da autoconsistência de Novikov. Essa teoria sugere que, se você viajar no tempo, o universo irá conspirar para garantir que qualquer ação que você tome no passado se torne parte da história. Não importa o que você faça, o resultado final será o mesmo. Por exemplo, se você volta para tentar impedir que uma caneta caia, mas você tropeça e causa a queda da caneta, sua intervenção não mudou o passado, mas o cumpriu. Você não pode criar uma contradição. O universo se autoconserta. E temos o paradoxo de predestinação. É a ideia de que, se você viaja ao passado para mudar um evento, você, na verdade, é a causa desse evento. Pense em O Exterminador do Futuro. Skynet envia Kyle Reese para o passado para matar Sarah Connor antes que ela dê à luz John Connor. Mas Kyle Reese se apaixona por Sarah e se torna o pai de John. A tentativa de mudar o passado, na verdade, garante que ele aconteça. Sua intervenção é o destino. Esses paradoxos na superfície nos mostram que o tempo não é algo que você possa simplesmente reescrever. Ele se defende. Mas o que acontece quando ele não consegue? Nível 2. Os loops bizarros. Aqui, o tempo não se quebra, mas se dobra em um ciclo vicioso, onde a origem de algo se torna ambígua ou inexistente. Entramos no paradoxo ontológico, ou paradoxo do bootstrap. Imagine que você é um fã de Beethoven. Você encontra uma máquina do tempo e decide viajar para o passado para dar a Beethoven suas próprias sinfonias, garantindo que ele as crie. Mas se você deu as sinfonias a ele e ele as compôs, de onde elas vieram originalmente? Elas não tiveram um criador. Elas existem em um loop atemporal. O objeto, ou a informação, se puxa pelos próprios cadarços para existir. Não há um ponto de origem. Outro exemplo. Você é um cientista brilhante e viaja para o passado para encontrar seu eu mais jovem e entregar-lhe uma fórmula revolucionária. Seu eu mais jovem usa essa fórmula para fazer uma descoberta e, eventualmente, se torna o cientista brilhante que viaja no tempo. De onde veio a fórmula? Ela não foi inventada por ninguém. Ela simplesmente é. Isso levanta questões perturbadoras.
Se algo pode existir sem um criador, apenas por causa de um loop temporal, o que mais poderia surgir assim? Ideias, conhecimento ou até mesmo a própria vida? O tempo não apenas se protege, ele se replica. Ele cria suas próprias verdades, suas próprias existências. E se esse tipo de loop se aplicar a eventos, e não apenas a objetos? Imagine uma guerra que começa porque um viajante do tempo volta para avisar sobre essa guerra, e a sua intervenção dispara os eventos que a causam. O aviso causou a guerra que ele tentava prevenir. É um pesadelo de autorrealização. Esses paradoxos não negam a existência do tempo, mas questionam a sua causalidade linear. É como se o tempo tivesse seu próprio código de conduta, e violá-lo leva a essas anomalias lógicas. Nível 3. As ramificações da realidade. Se os paradoxos são tão difíceis de resolver, talvez o universo tenha uma saída mais elegante. Ele se divide. A teoria do multiverso ou das muitas linhas do tempo é a solução mais popular entre os físicos e os fãs de ficção científica para os paradoxos temporais. A ideia é simples. Sempre que você faz uma escolha, ou sempre que um evento pode ter múltiplos resultados, o universo se ramifica. Cria-se uma nova linha do tempo para cada possibilidade. Então, se você volta no tempo para matar seu avô, você não o mata na sua linha do tempo original. Você cria uma nova linha do tempo onde seus avós não se conheceram. E na sua linha do tempo original você simplesmente desaparece, ou nunca existiu. Seu avô original ainda está vivo, e a sua linha do tempo continua intacta. É uma maneira de resolver o paradoxo do avô sem quebrar a lógica. Tudo acontece em algum lugar, mas não no mesmo lugar. Isso nos leva a filmes como Vingadores, Ultimato, ou séries como Loki, onde a autoridade de variação temporal AVT tenta podar essas ramificações, pois elas criam eventos nexos, tornando o multiverso um caos. Mas essa teoria tem suas próprias implicações bizarras. Primeiro, se cada escolha que você faz cria um universo, então existem infinitos vocês, fazendo infinitas coisas. Você está agora mesmo assistindo a este vídeo em um universo, enquanto em outro, você decidiu fazer um café, e em outro, você está pilotando um dragão espacial. Segundo, se você viaja no tempo, você realmente está viajando para uma linha do tempo diferente. Você não pode voltar para a sua própria linha do tempo e consertar as coisas, porque a sua intervenção já criou uma bifurcação. Essa solução pode nos salvar da implosão lógica, mas nos afoga em um mar de possibilidades infinitas, onde cada ação tem um eco eterno em inúmeras realidades. É uma fuga do paradoxo, mas uma entrada para a fragmentação da existência. Nível 4. O tempo é uma ilusão. Descemos a um nível onde a própria natureza do tempo é questionada, e se não houver viagem no tempo, porque não há tempo para viajar no sentido que imaginamos, entramos na teoria do universo em bloco, Block Universe. Essa teoria, derivada da teoria da relatividade de Einstein, sugere que o passado, o presente e o futuro não são sequências que acontecem, mas sim todas as partes de uma única e vasta estrutura quadridimensional que existe simultaneamente. Imagine um DVD. Todos os frames do filme estão no DVD ao mesmo tempo. Você apenas os percebe sequencialmente quando o filme a reproduz. Para o universo em bloco, o universo é o DVD. Nascimentos, mortes, guerras, invenções, tudo já aconteceu e está acontecendo e acontecerá dentro desse bloco estático. Nossa percepção de tempo fluindo é apenas isso, uma percepção, uma ilusão criada pela nossa consciência. Se isso for verdade, então não existe livre-arbítrio real. Tudo já está predestinado porque tudo já existe no bloco. Você não está fazendo uma escolha, você está apenas percorrendo a sequência de eventos que já está lá. Isso remove a possibilidade de paradoxos temporais no sentido tradicional, porque não há futuro a mudar ou passado a visitar. Você apenas existe em um ponto específico desse bloco. O passado não está longe, nem o futuro à frente. Eles estão apenas em outras coordenadas do bloco. A implicação mais arrepiante
é que você nunca realmente morre. Seu eu de um segundo atrás ainda existe no bloco, assim como seu eu de quando você tinha 5 anos e seu eu de quando você tiver 80. Todas as suas versões estão lá, coexistindo. O tempo se torna uma paisagem vasta e imóvel, e nós somos apenas os vagantes cegos que pensam que estão em movimento. Chegamos ao abismo do iceberg, nível 5, onde a própria noção de tempo se desfaz em pó. Aqui o tempo não é apenas uma ilusão ou uma dimensão estática. Ele é irrelevante, talvez até inexistente. Se a causalidade, causa e efeito, se rompe completamente, o que resta? Pense nos paradoxos da informação levados ao extremo. Se um objeto ou informação pode existir sem origem, e se esses loops podem ser infinitos, então o universo está repleto de coisas que apenas são, sem um como ou porquê. E se o universo não for apenas um bloco, mas um híbrido de blocos e linhas do tempo? Uma amálgama de todas as possibilidades e realidades, onde a ordem é apenas uma anomalia local. Isso nos leva a um terror quase cósmico. Se o tempo é tão maleável, tão frágil, então a nossa percepção da realidade, da história, da nossa própria identidade, tudo pode ser uma construção temporária. Há experimentos em física quântica, como o experimento da escolha atrasada de Wheeler, que sugerem que o ato de observar algo no presente pode influenciar o que aconteceu no passado. Isso implica que o passado não está fixo até que seja observado, o que significa que você, com sua consciência, pode estar retroativamente criando o passado enquanto lê o presente. No fundo do iceberg não há paradoxos para resolver. Há apenas a dissolução. A ideia de que talvez não exista um rio do tempo. Apenas um vasto oceano de momentos que se conectam e se desconectam de formas que nossa mente linear não pode conceber. Neste vazio atemporal, a pergunta: o que aconteceria se eu viajasse no tempo? Perde o sentido. Porque tempo já não é uma palavra com significado. O que é mais assustador? A ideia de que você pode mudar o passado, ou a ideia de que o passado, o presente e o futuro já foram escritos e você está apenas assistindo? Ou talvez a ideia de que não há nada para ser escrito. Eu sou o Mister Pesadelo, e o tempo, ele não espera por ninguém. Ou talvez ele nem se mova.